Oi, tudo bem? Meu nome é Michael, se você não me conhece, e nesse vídeo eu quero contar um pouco sobre o relato do uso da sertralina, que é uma medicação, para o uso da ansiedade, da depressão, e eu decidi gravar esse vídeo porque eu quero compartilhar a minha experiência com você que talvez esteja aí do outro lado me assistindo, e esteja vivendo exatamente o que eu vivi no início da minha confusão mental, da minha ansiedade, das minhas crises de ansiedade, e como eu já passei por todo esse processo, eu comecei esse processo aí no final de 2023, e hoje, dia 21 de maio, tá fazendo um mês que eu já fiz o desmame dessa medicação, então eu quero compartilhar a minha experiência com você e dizer para você que tudo que você tá passando agora nesse momento vai passar. Porque quando eu estava passando por o mesmo momento que você está aqui nesse vídeo me assistindo, no desespero, na agonia, aquilo tudo, eu achava que aquilo não iria passar. Mas hoje eu posso dizer para você que passa, tá? Eu comecei o meu tratamento, fiz o meu tratamento durante 1 ano e 4 meses e agora já encerrei. Vamos lá, vamos começar. Eu comecei, no final de 2023, ter algumas ansiedades, algumas questões psicológicas por gatilhos, situações que não estavam tratadas em mim e geravam gatilhos e geravam ansiedade. Na noite do Natal, no dia 24 de dezembro de 2023, eu tive a minha primeira crise, maior crise, desencadeada por uma situação que eu prefiro não compartilhar aqui, que é pessoal, mas esse gatilho me despertou muita ansiedade, muito medo, e eu fui para o hospital, não sabia o que estava acontecendo comigo, fui para o hospital, e vomitava, e passava mal, achava que eu estava morrendo. Tudo isso era crise de ansiedade, eu não sabia, Então começou esse processo do dia 24 de dezembro, passei a madrugada lá no hospital, voltei para casa, no outro dia eu fui para o hospital de novo, no dia 25 de dezembro, e fiquei naquela saga, naquela saga ali de descobrir o que eu tinha, por que eu estava daquela maneira, se eu tinha alguma doença, e na verdade era só crises de ansiedade, não só, mas crises de ansiedade. E durante todo esse processo ali do dia 24, passou o Natal, veio o Ano Novo. No Ano Novo eu consegui me tranquilizar um pouco, fiquei em repouso, só eu e meu namorado, a gente passeou, foi pra casa da tia do meu namorado, ficamos lá, consegui conversar, e eu falava muito sobre o que eu tava sentindo, e muitas pessoas falando, não, isso é crise de ansiedade, isso é ansiedade e tal, até que eu fui procurar ajuda profissional, psicológica, fui atrás de um médico psiquiatra, que é o médico psiquiatra de um amigo meu, que ele me indicou, e eu comecei o meu tratamento com esse médico, Fiz a primeira consulta, comecei a fazer terapia também, isso tudo do dia 24 até o dia 6 de janeiro. No dia 6 de janeiro eu comecei meu tratamento com a medicação, que foi a medicação que o médico me indicou, o uso da sertralina. Então a gente começou ali no dia 6 de janeiro de 2024, começamos o tratamento, num domingo. Eu comecei a tomar a medicação. Tomava metade de 50 miligramas durante 5 dias. Depois eu aumentei para a outra metade para 50 miligramas de sertralina. E comecei. Essa primeira semana, o que eu posso dizer para você é que potencializa a sua ansiedade. Então, foi um momento muito difícil para mim, porque a minha ansiedade, ela potencializou. Eu fiquei com mais ansiedade. Então, eu comecei no domingo da semana seguinte, eu estava já no extremo da ansiedade, mas o médico, ele me falou que isso poderia acontecer, que isso era normal acontecer, mas que iria passar. Então, eu confiei no meu médico e vivi aquele processo, aquela dor, aquela angústia. Eu sei exatamente o que você está sentindo. É uma sensação de vazio, uma sensação de não pertencimento ao ambiente onde você está. Você não vê graça em nada, você não vê graça numa televisão, você não consegue imaginar o futuro, você não consegue se imaginar fora daquela situação. Você só quer voltar para o seu eu, voltar para a sua realidade, voltar a ter controle da sua mente. Eu não dormia, eu não comia, eu ficava me tremendo, eu ficava com enjoo, vomitando, todos esses sintomas que a ansiedade causa, eu tinha, e eu achava que eu não iria conseguir sair daquela situação. Uma grande ajuda minha durante todo esse processo foi a minha rede de apoio, os meus amigos. Eu tive amigos, pessoas, família, minha mãe, amigos muito próximos que estiveram comigo, que eu pude estar na casa deles, que eles puderam estar na minha casa, me acompanhando e conversando. Falar sobre a situação ajuda muito. No meu caso, me ajudou muito. Eu falar tudo que eu estava sentindo naquele momento. Eu falava que eu estava angustiado, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo, eu tô sentindo nervoso, eu tô sentindo agonia, e eu falava, eu botava pra fora, e aquilo me aliviava. Talvez isso seja uma opção para você, também. Mas é importante você estar cercado de pessoas. Eu sei que muitas realidades são diferentes, talvez você não tenha pessoas que estejam ali disponíveis ou não entendam esse processo que você está passando, mas é importante você procurar ajuda profissional e também uma ajuda de amigos ou de família, de alguém que você sabe que você pode contar, e que mesmo que ela não entenda o que você está passando, ela vai ter empatia por você e vai te dar um ombro amigo, vai te dar... Porque às vezes a pessoa não precisa falar nada, só de estar perto de você isso já ajuda e muito. Então eu comecei com o uso da medicação no dia 6 de janeiro, e quando passei por todo aquele processo, ali do início da medicação, quando foi no dia 16, na semana seguinte,
lá para quarta-feira, foi que eu consegui relaxar, que meu corpo conseguiu relaxar, o remédio começou a fazer efeito no meu corpo e eu pude experimentar a paz e a tranquilidade, né, de não estar mais tendo crises de ansiedade. As minhas crises de ansiedade desencadeou em crises de pânico também, né, onde eu tive episódios de madrugada de pânico, eu fui parar no hospital porque eu achava que estava né, então foi bem complicado. Mas ali no dia 16, dia 17 foi o dia que o remédio começou a fazer efeito. Então, comecei no dia 6, 10 dias depois, 10, 11 dias depois, que eu consegui relaxar. E desde ali, né, desde o dia que o remédio começou a fazer efeito, já estava fazendo terapia, muita terapia para entender a causa daquilo, né, o porquê que aquilo estava acontecendo comigo, por que eu estava tendo aqueles gatilhos. Então, na terapia eu consegui descobri muita coisa. Eu tinha episódios de ter diarreia, né, na rua, assim, de dar vontade de ir no banheiro, de nervosismos. Tudo isso eram gatilhos, eram situações minhas, pessoais. Então, eu não sei, talvez você fique enjoado ou vomite. A minha questão era, tipo, ter dor de barriga na rua. Eu tinha muita dor de barriga e tudo estava relacionado aqui, ó, a cabeça, né, a minha mente. Não era nada, não tinha problema nenhum. Fui vários médicos, vários exames e não dava nada. Então, durante esse processo da medicação, eu fiz terapia, eu comecei a fazer caminhada, né? Eu matriculei na academia, agora eu saí, né? Tô dando uma relaxada, mas fazer exercício físico é muito importante, se alimentar melhor, tentar dormir mais cedo, isso é muito importante no seu processo aí de melhora, né? Então foi lá, comecei, fiquei bem durante esse mês de janeiro, fevereiro, eu tomei 50 miligramas e tal, tananã. Eu tive um aumento de dosagem de medicação, do medicamento, que foi num período que eu estava fazendo uma viagem, fui para Belo Horizonte, e eu tive uma crise de ansiedade mesmo utilizando a medicação. E é possível você ter crise de ansiedade mesmo utilizando a medicação. Durante todo o meu processo com a sertralina, eu tive 2 episódios, 2,5, vou contar o meio depois, mas 2 episódios ali de crises de ansiedade, mesmo durante o tratamento. E aconteceram por gatilhos, por questões que foram engatilhadas em mim, e eu tive essa crise de ansiedade. Mas eu tive controle, porque eu soube o que realmente estava acontecendo comigo. Eu sabia que eu estava tendo uma crise de ansiedade, eu sabia que eu ia tomar um SOS, que é uma medicação que o meu médico passou para mim, que em casos de crise de ansiedade, você toma essa medicação, que é um SOS. Eu fui fazer uma viagem para Belo Horizonte, nessa viagem foi muito legal e tal, eu comi alguma coisa que me fez mal, então eu tive uma infecção, né, intestinal, e teve também a questão de um acidente, foi em setembro do ano passado essa viagem, teve um acidente aéreo, e eu tava no meio da viagem, aí eu tinha que pegar um voo para voltar pro Rio de Janeiro, e aquilo me deu gatilhos e nervosismos e tal, e eu passei mal dentro do avião, vomitei, tudo e tal, mas realmente eu estava mal, realmente eu estava passando mal do intestino, porque depois minha mãe, quando chegou em casa, também passou muito mal. Foi um peixe que a gente comeu num restaurante que não estava muito bom e acabou dando uma infecção intestinal na gente. E nesse período, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu estava com muita ansiedade, aí eu tomei meu SS, aí chamei o Uber, vim para casa, vomitando. Tomei meu SS, deitei, dormi, no outro dia acordei bem, tranquilo. Foi a primeira crise de ansiedade que eu tive desde janeiro de 2024, em setembro que eu fui ter essa crise de ansiedade. Passou essa crise de ansiedade, vida normal, seguindo normal, e eu tomando ali. Nesse período eu tinha aumentado a dose para 75 miligramas, meu médico falou aumenta para 75 miligramas, mas logo depois eu diminuí e voltei para 50 miligramas de sertralina. Então, eu basicamente fiquei o meu tratamento inteiro tomando 50 gramas de sertralina, né, da dosagem da sertralina. É uma dosagem baixa, sendo que essa dosagem pode chegar até 200 miligramas, em determinados casos é o máximo que a pessoa pode fazer uso dessa medicação, claro, indicado pelo seu médico. Eu tomei só 50 miligramas. Setembro, outubro, novembro, dezembro, eu fiz uma viagem internacional. Fui para Portugal, fui para Espanha, fui para Alemanha, para Rússia. Eu fui para vários lugares, para Polônia, para Lituânia. Conheci vários países e aquilo me gerou uma ansiedade também, né? Eu fiquei ansioso porque eu ia pegar muitos voos, um atrás do outro, e eu fui viajar sozinho. Lá eu encontrei com os amigos meus que moram lá. E eu cheguei em Madrid. Eu estava ansioso, normal ficar ansioso por uma viagem assim. Mas tudo bem, né? Cheguei, fiquei 2 dias em Madrid, tranquilo, lá, curti e tal. Peguei um voo em Madrid para ir para Portugal, para ir pro Porto. Cheguei no Porto, encontrei os meus amigos. Aí a gente saiu para comer no mesmo dia. No outro dia a gente acordou, a gente foi sair para passear pelo Porto, né, em Portugal. Aí a gente pegou um carro e quando a gente saiu com o carro, veio um outro carro e quase bateu de frente com o carro que a gente estava. Nisso, minha amiga que estava dirigindo, ela virou o carro rápido e aquilo deu aquela coisa assim no carro, aquele medo na gente no carro, mas passou. A gente parou para abastecer, foi abastecer. Quando a gente abasteceu voltamos pro carro, tava um frio, né, em Portugal, dezembro, final do ano, inverno lá.
E eu comecei a sentir um calor, minha perna formigando, e eu senti que eu tava tendo uma crise de ansiedade. Aí eu abri a janela, tirei o casaco, falei, gente, eu tô tendo uma crise de ansiedade. Aí começou aquela coisa toda, que todo mundo sabe como é crise de ansiedade, quem tem. E eu peguei um saquinho e vomitei. Aí meu amigo parou o carro na estrada, aí eu vomitei mais um pouco, e aí eu começava a me tremer, ficando branco e nervoso, mão gelada. Parei pra tomar café da manhã, não conseguia tomar café da manhã, e tomei uma Coca-Cola, botei tudo pra fora, o restante que tinha, e tomei o meu SOS, que o meu médico tinha me indicado. Tomei meu SOS quando foi 40 minutos depois, eu já comecei a sentir o meu corpo relaxar, ficar mais calmo, e eu pude curtir a minha viagem, pude curtir aquele dia, depois de ter tido aquela crise de ansiedade, né? Então, durante todo esse processo, que eu, desde o início da medicação até o fim da medicação, eu tive 2 episódios de ansiedade. O outro episódio que eu falei que é meio episódio de ansiedade, foi um voo que eu peguei, saindo, se eu não me engano, de Portugal para Suécia, que a gente ia fazer uma conexão na Suécia, uma conexão na Suécia. Esse voo me deixou um pouco nervoso, e eu também vomitei. Aí tomei uma Coca-Cola, não tomei o SOS, só tomei a Coca-Cola, botei pra fora, fui controlando minha respiração, falei, não, vou ficar bem, e fiquei bem. Depois não tive mais crise de ansiedade durante toda a viagem, consegui curtir minha viagem tranquilamente, voltei pra casa, tudo de boa, foi maravilhosa. Aqui no canal tem os vídeos, tem uma playlist aqui dessa viagem pra Europa, se você quiser acompanhar. O dia que eu tive ansiedade é o dia que eu tô no Porto, no segundo dia de Portugal lá. Que tá o vídeo lá na playlist. Aquele dia das imagens nem parece, mas eu tava morrendo no início do vídeo, no final do dia eu já tava super tranquilo. Então foram esses 2 episódios e meio, né, de ansiedade que eu tive durante todo esse processo aí com o uso da medicação. E dezembro, aí janeiro, fevereiro, sei o meu desmame. Conversei com o meu médico e a gente falou, vamos fazer o desmame. E o médico falou, então vamos fazer o desmame, vamos ver como é que vai funcionar, como é que você vai reagir. Então como funcionou o meu desmame? Eu comecei a fazer a diminuição da dosagem da medicação, eu estava tomando 50 miligramas. Então no dia 1º de abril, eu diminuí e fiquei 10 dias tomando metade de 50 miligramas, tomando 25 miligramas, né? Metade do medicamento, durante 10 dias. Aí, nisso eu fiquei do dia 1º até o dia 10. Dia 10, tomando 25 miligramas da medicação. Do dia 10 até o dia 20 de abril, eu tomei metade do comprimido de 25 miligramas. Então eu fiquei mais 10 dias tomando metade de 25 miligramas. Os 10 primeiros dias eu tomei metade de 50 miligramas, os outros 10 dias eu tomei metade de 25 miligramas. Então, como se eu pegasse comprimido de 50 miligramas e cortasse em 4 e tomasse 1/4 desse comprimido. Mas eu não fiz isso, eu comprei uma medicação de 25 miligramas e cortei no meio. Aí, até o dia 20, do dia 10 até o dia 20, eu fiquei tomando essa metade de 25 miligramas, e no dia 20 de abril eu encerrei ali o uso da medicação, da sertralina. Vamos lá, o desmame. O que aconteceu no desmame? É normal, você que vai começar o uso com a sertralina, você vai ver que você vai... Se você ficar 2, 3 dias sem a medicação, esqueci. Aconteceu várias vezes comigo. O meu cérebro parecia que ficava solto na cabeça, uma sensação assim, não é uma sensação de ansiedade, nada, mas é uma sensação ruim. Você fica tonto, mas não fica tonto, sei lá, é estranho. E é exatamente isso que aconteceu. Quando eu tirei totalmente a medicação do meu organismo, a partir do dia 20 de abril, a primeira semana ali eu fiquei naquela sensação de cérebro solto, né? Fiquei naquela sensação ali e tal. Falei com o meu médico, ele falou, é normal, vamos lá. Não tomei, não voltei a tomar a medicação, continuei na segunda semana um pouquinho mais fraco, na terceira semana já quase nada, na quarta semana, que é agora, né, eu já não tô sentindo mais nada dessa questão do cérebro solto na cabeça, dessa tontura, não tô sentindo mais nada disso, graças a Deus, né. E dando aí, então, a finalização do desmame, um mês depois, hoje é dia 21 de maio, eu terminei de tomar a medicação no dia 20 de abril, então tá fazendo 1 mês e 1 dia hoje da gravação desse vídeo, e hoje eu tô super bem, não estou sentindo nada. Isso não isenta que eu vá sentir uma ansiedade, que eu vá sentir uma crise de ansiedade, mas eu estou buscando meios para que isso, se acontecer, eu possa ter controle sobre isso. Como? Terapia, exercício, tentando fazer um exercício, tentando comer melhor, né? Mas tendo uma rotina de sono também saudável, isso ajuda muito. E se eu tiver alguma crise, se eu tiver alguma crise de ansiedade desencadeada por algum gatilho, eu tenho o SOS, que é uma medicação, que eu não vou falar o nome aqui, mas é uma medicação que meu médico me passou para eu tomar em caso isso aconteça, né? Então, durante todo esse processo aí do uso da medicação, esse SOS eu só usei 2 vezes. 2 vezes. Eu comecei em janeiro com a medicação, com a sertralina. Em setembro eu tomei um SOS, né? Que foi da viagem de Belo Horizonte. E em dezembro eu tomei outro SOS, que foi na viagem em Portugal, que eu tive a segunda crise de ansiedade. Somente essas 2 vezes. Você pode precisar tomar mais vezes? Pode. É de cada pessoa. Cada pessoa tem a sua experiência. Aqui eu tô contando a minha para vocês entenderem como funcionou comigo o uso dessa medicação. E o que eu posso dizer sobre a sertralina que me ajudou muito, muito, muito mesmo. Foi uma medicação que deu super certo comigo. O meu médico colocou uma medicação nova, né? E que ela gera poucos efeitos colaterais. E esse foi interessante para mim. Eu não queria que me causasse tantos efeitos colaterais. Claro, qualquer medicação vai causar no início, depois vai passar, né?
Eu tive perda de apetite, eu perdi peso, né, durante esse processo. Isso não é ruim, mas não é bom também perder nessa situação. Eu tive muito enjoo, tive que tomar Vonal no início da medicação, porque o enjoo era uma coisa muito chata, mas também que durou ali só o primeiro mês, né? Menos de um mês ali do primeiro mês, passou os enjoos e eu podia tomar o Vonal ali caso sentisse algum enjoo mais forte. Então, gente, essa foi a minha experiência com a sertralina, e se você tá aqui assistindo esse vídeo, e tá desesperado, porque quando eu tava nesse processo, quando o médico falou, Mike, vamos começar o tratamento com a sertralina, eu vim no YouTube e procurei vários vídeos falando sobre a sertralina, né, falando sobre como ela funcionava no organismo para cada pessoa, e os vídeos que eu vi foram vídeos legais, assim, de pessoas tendo experiências boas com o uso da sertralina, mas que ainda estavam no tratamento. Eu decidi não gravar antes, gravar todo o meu processo, tipo assim, comecei, fiz o tratamento, o que aconteceu durante o tratamento, finalizei meu tratamento, estou aqui um mês depois de ter finalizado o tratamento com a sertralina para poder ter um relato para você completo do que foi a minha experiência e que eu espero muito que seja a sua experiência também, que foi uma experiência muito boa para mim e eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito boa para você também, porque viver o que você está vivendo nesse momento não é uma boa experiência para ninguém, nem para o meu pior inimigo. Porque eu sei o que você está passando, eu sei a dificuldade, a sua mente como está confusa, como está tudo, e isso é tratável. Você consegue se livrar dessa situação com um médico, com a medicação correta, com um médico bom, né, que vai te auxiliar durante todo esse processo. E isso que você está passando vai passar. Você vai se livrar disso. Pode parecer agora que não, mas vai. Pode ter certeza disso que eu estou falando para você, tá? Porque hoje eu posso estar aqui gravando esse vídeo falando com você, porque eu passei por toda essa experiência que você está passando nesse momento. Então eu posso te dar aí, ó, certeza que isso vai passar. Eu sei que você vai desligar esse vídeo e vão vir em outros momentos, né, na sua mente, mas lembra do que eu estou falando aqui para você. Vai passar. Quando você sentir aquilo, fala, eu vou sentir isso, mas isso daqui vai passar. Eu vou começar meu tratamento. E é importante a buscar ajuda logo no início, logo ali, ó. Tipo assim, eu tenho a crise no dia 24 de dezembro. No dia 6 de janeiro eu já estava começando meu tratamento. Porque eu não estava aguentando viver com aquela situação. E muita gente pode falar, eu não quero ficar dependente de remédio, eu vou ficar dependente, eu não quero viver, não quero ficar grog. Você não vai ficar grog, você vai viver sua vida. Você vai curtir, você vai ficar bem. Como você não vai ficar bem se você não começar o seu tratamento. E é um tratamento. Você começa, tem início, meio e fim. Hoje eu tô aqui. Tive meu início, tive meu meio, e hoje eu tô aqui, no fim do meu tratamento, já um mês depois, dizendo para você que tem saída para isso que você tá vivendo na sua vida, tá bom? Bom, é isso, é esse vídeo que eu queria deixar aqui para vocês, o meu relato. Eu espero muito ter ajudado todos vocês. E se você tá aí nesse momento difícil, eu sei que é difícil, mas tem outros vídeos aqui das viagens que eu fiz aqui no canal. Bota aí para assistir, distrai a sua mente, vê que aquela pessoa que tá ali naquele vídeo passou pela mesma situação que você tá passando e você vai poder viver muitas experiências legais e boas na sua vida ainda, tá bom? Não é o fim para você, tá bom? É somente uma etapazinha da sua vida que você tá passando e que vai passar. Bom, super beijo e tchau!